Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025, e esta é a nossa edição das 17 horas. Vamos ver o que temos nessa edição? Olha, tem bastante coisa interessante hoje, hein? Opa, manda ver. Temos a empresa mais lucrativa lá dos Estados Unidos, a Xiaomi, que não quer só saber de celular e entrando forte nos elétricos. Interessante. Chips com falhas de segurança corrigidas, novidades também em celulares Pixel e Honor. Sempre bom ficar de olho nisso. Pois é. E mais, o futuro chegando com os tais de vertiportos inteligentes, drones brasileiros voando alto em parceria internacional. Tecnologia nacional. Sim. E até, olha só, a confusão toda lá da OpenAI que vai virar filme. E, claro, memória no ChatGPT gratuito e uma dica, assim, meio curiosa de produtividade. Nossa, um prato cheio. Por onde começamos? Vamos começar lá pelo topo do dinheiro. O Olhar Digital trouxe os dados da Fortune 500, né? E a Alphabet, que é a dona do Google, bom, parece que foi a campeã de lucro nos Estados Unidos em 2024, é isso mesmo? É isso mesmo. E que lucro, hein? Foram 100 bilhões de dólares de lucro líquido. É realmente impressionante. Caramba, 100 bilhões, mas qual o segredo? Então, a análise aponta muito para o modelo de negócio deles, sabe? É baseado em tecnologia, exige comparativamente poucos ativos físicos. Pensa em prédios, fábricas. Entendi. Menos custo fixo pesado. Exato. E aí as margens de lucro ficam altíssimas. Às vezes, como você mencionou, passam de 30%. Isso meio que consolida essa ideia de que tecnologia e finanças são os motores hoje, né? É verdade. Juntos, esses dois setores responderam por mais da metade, 53%, do lucro total das 500 maiores empresas americanas. Nossa, metade. Mas tem um detalhe curioso. Quando a gente olha para a receita bruta, para o faturamento total, aí quem lidera ainda é o varejo tradicional, o Walmart. A Walmart continua gigante em volume de venda. Continua. A Alphabet, nesse ranking de receita, ficou em 7º lugar. Mostra a diferença entre vender muito e lucrar muito, né? Faz todo sentido. Bom, e já que falamos em gigantes de tecnologia se mexendo, o Olhar Digital também noticiou a Xiaomi, famosa pelos celulares, mas agora... Acelerando em outra pista. É isso aí, a pista dos carros elétricos. Eles não estão para brincadeira não, já querem lançar o segundo modelo deles ainda este ano. Segundo modelo já? Mas o primeiro mal chegou direito. Eles não estavam tendo prejuízo com isso? Estavam e ainda estão. É uma jogada bem ousada, na verdade. A divisão automotiva deu um prejuízo de quase 70 milhões de dólares no último trimestre. Puxa, é bastante dinheiro. É sim. Mas o CEO, Lei Jun, parece muito confiante. Ele está apostando numa virada forte já no segundo semestre de 2025. E qual seria a aposta para essa virada? O trunfo deles parece ser o SUV Xiaomi U7. O lançamento está previsto para julho. Um SUV, o primeiro foi um sedã, né? O SU7. Exatamente. O U7 deve seguir a linha de design do SU7, mas com as vantagens de um SUV. E eles prometem umas coisas bem interessantes. Tipo o quê? Bom, falam num carregamento super rápido, tipo de 10% a 80% da bateria em só 12 minutos. Se entregarem isso... Nossa, 12 minutos. Isso é muito rápido. É impressionante, né? E também prometem tecnologia embarcada de ponta, como o LiDAR, aquele sensor a laser para mapeamento 3D, sabe? Em todas as versões? Do U7. Entendi. É uma aposta alta, mas com potencial. Vamos ficar de olho. Agora, mudando um pouco o foco para a segurança, o TechCrunch soltou um alerta importante sobre a Qualcomm. Ah, sim. A Qualcomm, que faz os chips Snapdragon que estão em, nossa, tantos celulares Android por aí. Exatamente. Parece que eles tiveram que corrigir 3 vulnerabilidades de segurança bem graves, do tipo Zero Day. O que isso quer dizer na prática para quem usa o celular? Então, Zero Day é um termo que assusta um pouco, porque significa que eram falhas, brechas de segurança que nem a própria Qualcomm conhecia oficialmente. Quer dizer que hackers poderiam estar usando essas falhas sem ninguém saber. Exatamente esse é o risco. Hackers poderiam já estar explorando essas vulnerabilidades antes mesmo da correção existir. Quem identificou e deu toque foi o pessoal do TAG. TAG.
É o Threat Analysis Group, o grupo de análise de ameaças do Google. Eles descobriram isso lá em fevereiro e avisaram a Qualcomm. Que bom que descobriram. E a Qualcomm já corrigiu? Sim, a Qualcomm já liberou os pacotes de correção para as empresas que fabricam celulares. Mas aí vem o porém, né? Qual? A atualização não chega direto da Qualcomm para o seu celular. Depende de cada marca, Samsung, Motorola, Xiaomi, etc., adaptar e liberar essa atualização para o modelo específico. E a gente sabe que isso às vezes demora. Ah, entendi. Então tem que ficar atento às atualizações de segurança do próprio fabricante do celular. Isso. É fundamental manter o sistema atualizado. Ah, uma boa notícia. O Google confirmou que os celulares Pixel deles não foram afetados por essas 3 falhas específicas. Ufa, pelo menos para o pessoal do Pixel. Bom, e continuando no mundo dos celulares, o Android Authority trouxe uns vazamentos sobre o Google Pixel 10. E parece que o foco é vídeo. É o que tudo indica. Os rumores falam numa melhoria gigantesca na estabilização de imagem. A comparação que estão fazendo é forte. Qual? Dizem que vai ser como usar o celular num gimbal, aquele estabilizador físico, sabe? Só que sem precisar do acessório. A estabilização seria toda via software, mas com um resultado profissional. Uau! Isso seria incrível! Chega de vídeo tremido nas férias. Pois é. Imagina filmar andando, correndo e o vídeo sair super estável. E o interessante é que, segundo os vazamentos, essa super estabilização não seria só para os modelos mais caros, os Pro. Ah, não? Viria para a linha toda. Aparentemente sim. Toda a linha Pixel 10, incluindo até o modelo dobrável, teria essa capacidade. Se confirmar, vai ser um belo argumento de venda. Com certeza. E quando a gente pode esperar esse Pixel 10? O lançamento geralmente acontece mais para o segundo semestre. A expectativa é que seja anunciado em agosto. Agosto. Tá chegando. Beleza. E ainda falando em celular, mas agora em dobráveis, o GSM Arena deu um flagra no Honor Magic V5. Ele apareceu nos testes de benchmark. Ah, o Magic V5. A Honor tem feito uns dobráveis bem interessantes. E pelos testes, esse V5 vem potente, hein? Muito potente. O que os benchmarks mostraram. Olha, apareceu com um chip chamado Snapdragon 8 Elite Leading Version. Que nome comprido. Elite Leading Version. O que é isso? Uma versão especial. Basicamente, sim. É como se fosse uma versão turbinada do Snapdragon 8 Gen 3, o topo de linha atual. Nos testes, ele bateu clocks altíssimos, tipo 4.47 GHz. É muita velocidade. Nossa. E memória? Veio com 16 GB de RAM, o que é bastante, e já rodando o Android 15. Já com o Android 15? Bom saber. E bateria? Dobrável geralmente sofre um pouco com bateria, né? Pois é, mas parece que a Honor está caprichando nisso. Uma certificação lá na China, a CMIT, confirmou uma bateria de 6.100 mAh. É uma capacidade bem generosa para um dobrável. 6.100 mAh? Realmente é grande. Sim. E um executivo da Honor ainda soltou aquela promessa de que ele será o dobrável mais fino e leve do mercado. Só faltou dar os números para a gente comparar, né? Mas a expectativa é alta. Com certeza. A briga nos dobráveis está esquentando. Agora, vamos sair um pouco dos aparelhos que a gente carrega e olhar para cima, para o céu das cidades. A Aero Magazine trouxe uma notícia bem futurista. Futurista, mas cada vez mais próxima, né? Sobre mobilidade aérea urbana. Exatamente. Uma parceria entre a Cita, que é uma empresa grande de tecnologia para aviação, e a Urban Airport. O objetivo é impulsionar os eVTOLs. Os famosos carros voadores, ou, tecnicamente, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. O primeiro vertiporto, que é basicamente o aeroporto para esses eVTOLs, totalmente integrado e gerenciado por software. O nome do projeto é Air One. Vertiporto definido por software. Como assim? A ideia é usar uma plataforma toda baseada em nuvem, que eles chamam de Vertiporto Management System. Esse sistema vai cuidar de tudo de forma automatizada. Todo tipo. Tipo, o fluxo de passageiros, o agendamento e as operações das aeronaves, monitoramento do clima, segurança, gerenciamento de dados. Tudo integrado. Entendi. Seria a infraestrutura digital para fazer esses voos urbanos acontecerem de forma organizada e segura. Exatamente. É um passo crucial para viabilizar essa nova forma de mobilidade nas cidades. Sem essa gestão inteligente, seria um caos.
Faz sentido. E falando em voar alto, mas com tecnologia daqui, a Aero Magazine também cobriu a participação da Stella Tecnologia, uma empresa brasileira, na Drone Show 2025. Ah, que legal! A Stella tem uns projetos bem interessantes de drones. Sim, e parece que eles anunciaram uma parceria de peso lá, né? Anunciaram, sim, uma parceria estratégica com a Thales, que é uma gigante francesa de tecnologia e defesa. É um nome bem forte no setor aeroespacial. Uma empresa brasileira com a Thales. O que eles vão fazer juntos? O foco é desenvolver sistemas embarcados aqui no Brasil para os drones da Stella. Sistemas de vigilância, de defesa e incluindo até inteligência artificial para permitir voos mais autônomos. Puxa, que avanço! Isso pode dar um impulso grande para eles. Com certeza. Eles destacaram 2 modelos na feira. O Atobá, que é enorme, tem 11 metros de envergadura, considerado o maior drone da América Latina. 12 metros? É quase um avião pequeno. Praticamente. E também mostraram o Albatross, que é um drone menor, mais voltado para uso naval em embarcações. É a tecnologia nacional buscando seu espaço e parcerias internacionais. Muito bom ver isso. Muito bom mesmo. Agora vamos de tecnologia pro cinema. Uma mistura inusitada que o TechCrunch trouxe. A novela lá na OpenAI vai virar filme. Ah, essa história. Aquela confusão toda com o Sam Altman, que foi demitido e depois recontratado em questão de dias. Aquilo deu o que falar, né? Deu mesmo. Parecia roteiro de filme já na época. E agora vai virar um de verdade. Pelo jeito, sim. A Amazon MGM está desenvolvendo o projeto. Já tem até um título provisório. Artificial. Artificial, faz sentido. E já tem gente cotada por elenco, para direção. Sim, tem rumores fortes. O diretor cotado é o Luca Guadagnino. O de Me Chame Pelo Seu Nome. Nossa. Ele mesmo. E para viver o Sam Altman, o nome que está circulando é o do Andrew Garfield. O Homem-Aranha. Interessante, que mistura, hein? Guadagnino dirigindo Andrew Garfield numa história sobre a OpenAI. Pois é. E para completar a receita, o roteirista é um cara que escreve para o Saturday Night Live. Então, quem sabe, talvez tenha até um toque de comédia ou sátira nisso tudo. Ah, com certeza tem espaço para isso. Aqueles dias foram bem peculiares, para dizer o mínimo. Vamos aguardar. Com certeza. Material não falta para um bom roteiro ali. E já que falamos da OpenAI, o CNET trouxe uma novidade boa para quem usa o ChatGPT na versão gratuita. Chegou um recurso que antes era só dos pagos, né? Chegou sim. É o recurso de memória. Finalmente liberaram para todo mundo que usa o ChatGPT de graça. Memória, como funciona isso? Ele vai lembrar das nossas conversas? Basicamente, sim. É uma versão um pouco mais simples, mais leve, do que os assinantes pagos já tinham. Mas a ideia é essa. O chatbot consegue lembrar de informações e preferências que você mencionou em conversas anteriores. Ah, isso é útil. Para não ter que ficar repetindo o contexto toda hora, né? Exatamente. Ele pode aprender com as interações e personalizar um pouco mais as respostas futuras para você. Torna a conversa mais contínua. Gostei. E se alguém não quiser que ele lembre, dá para desativar? Dá sim, super fácil. É só ir nas configurações do ChatGPT e desativar a função de memória. O controle fica na mão do usuário. Perfeito, boa notícia mesmo. Bom, para a gente fechar a nossa edição, temos uma dica de produtividade. Veio de uma pesquisa da DeskTime que o TechRadar divulgou. E parece que o jeito ideal de trabalhar mudou. Mudou bastante, segundo esse estudo. Esquece aquela ideia de trabalhar horas a fio sem parar para ser produtivo. Ah, esse eu já desconfiava que não funcionava tão bem. Qual é a nova fórmula mágica, então? A pesquisa sugere que os funcionários mais produtivos, hoje em dia, trabalham focados por um período de 75 minutos. 1h15, ok? E depois, tiram uma pausa bem generosa de 33 minutos. O quê? 33 minutos de pausa para cada 75 de trabalho? É quase metade? Pois é. Fazendo a conta num dia de 8 horas, isso dá quase 2h30 só de descanso. É muito mais do que aquele método Pomodoro ou outros que a gente ouvia falar. Nossa, bem mais mesmo. Lembro de um estudo antigo que falava em 52 minutos de trabalho por 17 de descanso. Exato. Esse estudo que você lembrou é de uns 10 anos atrás. A diferença é grande. E a pesquisa tenta explicar o porquê dessa mudança. E qual seria a explicação? Eles conectam isso muito ao retorno ao trabalho presencial ou ao modelo híbrido, depois da pandemia. Nesses modelos, as pausas acabam sendo mais naturais, né?
Você levanta para pegar um café, conversa com um colega. Ah, faz sentido. A pausa não é só olhar para o teto, é interagir, parecer de verdade. Isso. A pesquisa sugere que essas pausas mais longas e talvez mais sociais ajudam a recarregar de verdade para a próxima sessão de trabalho focado. É um ritmo diferente. Interessante. 75 por 33. Quem sabe vale a pena experimentar, né? Quem sabe? Cada um tem seu ritmo, mas é um dado curioso para pensar sobre como a gente organiza o dia. Com certeza. Bom, e foram essas as notícias analisadas nesta edição. Cobrimos bastante coisa, né? Cobrimos sim, da grana da Alphabet aos drones brasileiros, passando por celulares, segurança e até cinema. Esperamos que a exploração dessas fontes tenha sido útil e, quem sabe, despertado alguma curiosidade aí. É isso aí. E se gostaram do nosso papo, da nossa análise, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o vídeo ou o áudio e compartilhar com os amigos. Ajuda bastante a gente. Verdade. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima!